Vamos para a degustação do Monte Cristo número 5. Buenas confrades, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Joseph. E hoje o charuto em questão é um cubano e não é qualquer cubano. Monte Cristo. Bitola escolhida número 5. Essa bitola é conhecida por muitos aficionados como Pequeno Notável. Apesar do charuto não ser uma bitola muito comprida, trata-se de um charuto muito aromático. Alguns tabacos, algumas espécies de tabacos, alguns tipos, umas folhas específicas, elas para se desenvolverem uma complexidade, elas precisam de serem mais alongadas, folhas mais longas, folhas inteiras. Quanto maior a folha, mais saboroso. Alguns charutos eles têm a sua plenitude num Churchill, por exemplo. Algumas outras folhas, como é o caso da Monte Cristo, não perdem nada pelo tamanho, pelo comprimento. No caso, este aqui, que é um charuto de cerca de 109 milímetros por 46 de ring, se não me engano, é um charuto que ainda assim consegue ser bastante complexo em termos de aromas, entregar muito sabor também no paladar. Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui esse ritual que é bacana, que é um ritual gostoso, que é esse ritual de cortar o charuto, de acender o charuto. Primeiro, um pouquinho dos aromas a frio, um pouquinho apimentado e também um pouquinho de notas de cedro presente já no a frio. E vamos agora então para o corte, um corte reto, preciso. Degustação a frio, uma coisa muito importante. Na degustação a frio dá para perceber que o fluxo dele está de fato um fluxo de cubano. O pessoal gosta de dizer, algumas vezes algumas pessoas fumaram apenas charutos off Cuba e às vezes quando vão fumar um cubano acham que eles são um fluxo apertado. Grande parte dos cubanos, a maior parte na verdade, tem um fluxo que fica entre o fluxo apertado e o fluxo muito solto, que é o famoso fluxo de cubano. Então a construção dele está bastante interessante. A frio, aqui no paladar, senti um pouco de pimenta na língua, um pouquinho também de cedro nesse aqui e um pouco de tabaco doce, que é uma característica da Monte Cristo bastante apreciada, né? Vamos para o acendimento. E gosto de lembrar a todos, sempre quando estou fumando o Monte Cristo, que antes do lançamento oficial da Cohiba, a Monte Cristo, né, era a marca de charutos mais prestigiada do portfólio da Habanos. Então era considerada a marca topo de linha da Habanos. E vamos para a primeira baforada. E já estamos agora no primeiro terço desse Monte Cristo, que de fato faz jus ao nome, vale a pena experimentar o Monte Cristo. Se você não teve a oportunidade, se você já teve, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Já no primeiro terço aqui, um fluxo espetacular, de fato, sensacional. Os aromas muito interessantes, aromas de cedro bastante presentes, o terroir de Cuba, né? Tão famoso, tão querido, e claro, no paladar um sabor de tabaco doce que só Monte Cristo mesmo consegue trazer. Para harmonizar com essa maravilha, que pela Habanos é descrito como médio forte, todos os charutos da Monte Cristo acabam entrando nesse do médio forte. Se você for ver, diversos sites de charutos falam sobre o Monte Cristo ser médio forte. O número 5, de fato, é um charuto que eu inclusive indico para iniciantes. Trata-se de um suave a médio, um pouquinho próximo do médio, mas de longe um médio forte. Então, para harmonizar com ele, a escolhida então foi uma tradicional caipirinha feita aqui com uma cachaça artesanal. A gente conhece bastante os mestres do pessoal que produz. E está sensacional essa harmonização, muito refrescante. E já estamos agora no segundo terço. Vocês podem reparar que a queima realmente está incrível. Uma excelente construção. De fato, grandes torcedores fizeram este charuto. No segundo terço aqui, ele está então mantendo os mesmos aromas. O cedro se prevaleceu um pouco sobre as notas mais adocicadas. E a fortaleza subiu um pouquinho. Diria que no início começou como um suave a médio e agora de fato está uma fortaleza média que está harmonizando muito bem junto a essa caipirinha, essa em especial. Coloquei até um pouco de água com gás e já deixo para vocês. Quando vocês forem fazer uma caipirinha para harmonizar com charutos suaves a médios ou médio, não coloquem muito açúcar.
Sei que às vezes o pessoal gosta de botar bastante álcool e depois vai botar bastante açúcar para poder, de fato, fazer algo mais encorpado, mas quando se trata de degustação junto a charutos com uma fumaça um pouco mais delicada, eu garanto que vale a pena você colocar então um pouco menos de açúcar para que a bebida se torne um pouco mais refrescante e essa refrescância se junte, então esse cítrico se junte com a fumaça e de fato agrega a experiência fica melhor, harmoniza e fica muito bom o conjunto. E estamos agora finalizando esse Monte Cristo já realmente no último terço. E o Monte Cristo é um charuto que ele entrega muito desde o primeiro terço, se enfatiza melhor ainda mais no segundo terço e no terceiro terço ele mantém então toda essa complexidade de aromas, sabor, como eu comentei anteriormente. Trata-se de um charuto amadeirado, cedro bastante presente, tabaco doce bastante presente e, claro, o terroir de Cuba, que é inconfundível, o terroir de Cuba, que é tão querido e tão famoso mundialmente. De fato, o charuto cubano sempre impressiona. E uma coisa muito interessante durante essa degustação foi a degustação também aqui junto da caipirinha. E a gente tem hoje, com uma cachaça prata, algo que tu consegue usar muito bem para fazer bons drinks, seja uma caipirinha de limão como essa daqui. Eu até optei aqui por fazer com água com gás, para ela ficar um pouco, além do cítrico, ficar também um pouco gaseificado. Também, o gás ele acaba ajudando também a ter menos percepção do álcool, acaba transformando o drink um pouco mais refrescante. Mas seja também uma caipirinha de maracujá, que é muito interessante, também harmonizaria bem com o charuto. Ou seja, para um charuto mais forte, uma coisa, não sei se vocês já experimentaram, a gente tem o Cuba Libre, que é um drink com rum e Coca-Cola. E aqui no Brasil a gente tem o nosso samba, né? O querido samba, então, também com cachaça prata, ficaria muito bem com um charuto um pouco mais forte, com o Coca-Cola junto a uma boa cachaça, desde bem feito. Claro, você coloca o gelo, você decanta ele um pouquinho ali, você mistura ele bem ali, para ele poder ficar bom, ficar bacana, ficar realmente um drink bacana mesmo, e não só uma simples mistura. Então agora vamos para a nossa tradicional guarda da anilha, deixar ele morrer aqui com dignidade. Essa anilha aqui não vai dar para tirar, essa aqui eu vou ter que realmente, vai dar para tirar ela normal, tem que tirá-la aqui e vamos para a guarda da anilha. Muito obrigado a você que ficou até aqui.